Hoje é dia 8 de março e é o meu aniversário. Bom, ninguém me avisou que essa fase dos 30 anos, pós 30 anos, iria mexer tanto comigo. Eu pensava que seria simplesmente um número, mas não foi. Foi como se alguém tivesse apertado um botão invisível em mim e dito: agora você realmente vai ter que decidir quem você é. E hoje, fazendo 32 anos, eu me coloquei para refletir. Eu já fui o tipo de pessoa que não gostava de fazer aniversário, que essa data ela era motivo de tristeza, de desmotivação. Vinham algumas lembranças um pouco tristes na minha mente, da minha infância. E de alguns anos pra cá, eu sempre passo essa data longe da minha família, porque eu moro numa cidade diferente da minha família. Só que, o que iria adiantar se eu continuasse com esse pensamento de tristeza, que era um ano a menos da minha vida? Então eu decidi reprogramar os meus pensamentos. Comecei a levar o aniversário como algo positivo, como mais uma oportunidade, mais um ciclo que eu posso fazer diferente, que eu posso realizar os meus sonhos, que eu posso ver o que deu certo e o que não deu nos últimos anos e tentar fazer diferente. A vida é tão curta pra gente levar ela a ferro e fogo, então eu decidi levar de uma forma mais leve. E muitas pessoas falaram comigo quando eu fiz 30 anos que os 30 era a idade do sucesso. E eu fico pensando, que tipo de sucesso? O que seria o sucesso para mim? Será que o que eu estou passando hoje é considerado um sucesso? E junto com todos esses questionamentos, muitas vezes a gente tende a comparar a nossa vida com a do coleguinha. E isso pode vir carregado de frustração, ansiedade e as coisas começam a desandar. E se você está aí na casa dos 20, 30, 40 anos, esse vídeo pode te ajudar a economizar muitos anos da sua vida. Porque hoje eu quero compartilhar com vocês 8 coisas que eu aprendi depois dos 30. Coisas que me ajudaram a evoluir, a crescer e a construir o que eu realmente queria. Seja em questão pessoal, seja em questão profissional. E fique até o final desse vídeo porque a última dica pode mudar a sua trajetória financeira e emocional. E já aproveita para se inscrever no canal, curtir esse vídeo e compartilha aqui comigo o que você está aprendendo aí nesse caminho ao longo dos 30 anos, 40, 20 anos. Porque cada pessoa tem uma fase diferente. Então compartilha aqui, comenta aqui no vídeo o que você aprendeu ao longo desses anos e como isso te trouxe mais maturidade. Então vamos iniciar esse aprendizado sem enrolação. E a primeira coisa que eu aprendi depois dos 30 é que ninguém está tão na frente quanto parece. E o que quer dizer isso? Eu sei que você olha para o outro e vê que ele está andando de carro novo, apartamento novo, viagens para o mundo inteiro, vai em lugares superfaturados e muitas vezes é aquele seu colega da escola ou da faculdade que não estudava muito, que entregava as tarefas tudo atrasado, que não era tão dedicado assim, mas que está assumindo uma posição muito importante e muito boa atualmente. E você, que era o que sentava na primeira fila da sala, era o que entregava as atividades tudo antecipadamente, que estava sempre estudando, que estava sempre fazendo perguntas, que estava super interessado com o que estava acontecendo e tinha boas notas, se sente para trás, se comparado àquele seu colega que não era tão dedicado quanto você. E eu sei bem como é isso. Ou então você começa a se comparar com os seus pais, que na sua idade eles já tinham casa, tinha emprego e mesmo não ganhando muito bem, conseguia sustentar toda a família com vários filhos e todos eram muito felizes. E você começa a olhar ao seu redor e pensa, e eu? O que eu tenho? Qual bem material que eu consegui até hoje? O problema é que nos venderam que nessa idade as pessoas já estariam com a vida resolvida, que estaríamos todos estabilizados em todos os sentidos, amoroso, financeiro, com casa, carro na garagem, e o que a gente vê atualmente não é nada parecido com isso, principalmente da geração dos 90 para cá. E o estalo para mim, ele só chegou depois que eu comecei a conversar com algumas pessoas sobre isso. E a gente começou a falar que a vida hoje em dia é muito diferente. Os custos, os empregos, as pessoas, e que antes da gente ficar desejando aquilo que o colega tem, ficar sentindo até um pouco de inveja daquilo tudo que ele está vivendo, comece a olhar o que ele fez para adquirir esses bens. Ele é feliz com isso?
Porque muitas vezes uma pessoa está ostentando aí na sua cidade ou no seu meio social, na sua família, e a pessoa está cheia de dívidas, não tem uma família estabilizada, muitas vezes não é feliz, está cheio de preocupações e o que ela realmente mostra não é o que vive na realidade. Então, depois dos 30, eu percebi que cada um tem o seu ritmo e que se eu viver acompanhando o relógio dos outros, eu simplesmente vou atrasar o meu. E a segunda coisa que eu percebi depois dos 30 é que a minha saúde é minha prioridade. Depois dos 30, você entende que a sua saúde é a sua base. Sem saúde, a gente não é nada. Não é só sobre trabalhar mais. É sobre você se cuidar, se alimentar bem, fazer atividade física, cuidar da sua saúde mental, dormir bem, se afastar do que te drena, seja coisas ou pessoas, e escolher boas companhias para te acompanhar, para estar ao seu redor. E uma coisa que é muito verdade é que o autocuidado ele não é luxo. Ele já deixou de ser luxo, na verdade nunca deveria ter sido luxo. Ele é responsabilidade, ele é você se cuidar. Porque uma coisa é muito verdade, se você não se priorizar, ninguém vai fazer isso por você. E a terceira coisa que eu aprendi depois dos 30 é que você vai decepcionar as pessoas ao escolher você. E tá tudo bem. A gente não tem que agradar todo mundo. Tá tudo bem você mudar de ideia, mudar de carreira, encerrar ciclos. Você não nasceu para atender as expectativas alheias. Pelo contrário, você nasceu para cuidar de você, para viver a sua vida. E depois dos 30, a gente aprende que a nossa paz vale muito mais do que ficar agradando os outros. E que agradar todo mundo já não é mais uma opção para você se encaixar. E a quarta coisa que eu aprendi é que nunca é tarde. Essa é uma coisa que confesso que demorou um pouco para eu aprender. Porque a gente, quando chega nos 30, quer tudo de uma vez. Nós queremos um ótimo emprego, nós queremos formar uma família, nós queremos ter a nossa casa, ter um carro, nós queremos tudo de uma vez. Só que não é assim. E você não está atrasado se você não tem tudo isso que você deseja. O que acontece é que você está mais consciente. Você pensa mais para falar, você erra menos, você tem mais consciência e raciocínio nas suas tomadas de decisões. E tanto eu quanto você, depois dos 30, tolera menos desrespeito. Sabe aquele tipo de frase que a gente fala que não leva desaforo para casa? Eu senti muito isso depois dos 30. Eu tenho muito mais consciência do que eu mereço e o que eu não mereço, de que eu tenho que ser respeitada. E eu não levo desaforo para casa mais. E também eu entendi que nunca é tarde para você ter hobbies, para você realizar um sonho que você tinha ali da infância. E nunca é tarde para você realizar tudo que você quiser. E isso foi um ponto muito importante. E o que eu não consegui realizar até hoje, eu ainda tenho uma vida toda pela frente para conseguir. A quinta coisa que eu aprendi, e essa, gente, eu aprendi as duras penas. Nunca pare de estudar. Esse foi um dos maiores ensinamentos que eu tive depois dos 30. Por quê? Com essa quantidade de informações que a gente tem o tempo inteiro, as coisas mudando a cada segundo, se você não se informar, se você não estudar, você vai acabar ficando para trás. E estudar não é você ir para a faculdade, não é só você ir para a faculdade, é você fazer cursos, é você colocar à tona ali as suas habilidades, descobrir quais são as suas principais habilidades e como você pode fazer para aperfeiçoar elas. É você se atualizar, como por exemplo, desenvolver um amor próprio, praticar o desenvolvimento pessoal para você se conhecer. Isso é um ótimo método para você estudar, porque isso afeta em todas as áreas da sua vida. É você desenvolver competências. E o que eu falei que não é simplesmente fazer faculdade, até porque fazer uma faculdade não é algo simples. Mas quantas pessoas que você conhece aí que têm altos planos de carreira, que já construíram muitas coisas, que não fizeram faculdade? Mas por gostar de um determinado tema, por estarem se atualizando, por querer estudar sobre diferentes assuntos, conseguiram, por exemplo, levantar uma empresa. E foi uma empresa de sucesso. Então, muitas vezes vale você ter um pensamento sistêmico, ser corajoso e correr atrás daquilo que você quer. E depois dos 30, você começa a perceber que estudar não é um investimento, começa a ser uma obrigação. E é aquela coisa, né, gente? Os nossos avós, nossos pais sempre falam, e é muito verdade, ou falavam,
que o conhecimento é a única coisa que ninguém te tira. E realmente, o que você aprendeu tá ali guardado com você e é o momento de você usar isso a seu favor para conseguir ter uma carreira de sucesso, para você conseguir fazer o que você deseja. E alinhado com essa questão de nunca parar de estudar, a minha sexta dica que eu aprendi muito pelos 30 é: leia bons livros. Por quê? Porque o livro, ele pode encurtar o seu caminho. O livro, ele pode te ensinar tanta coisa. Eu não só falo livros acadêmicos, mas também livros literários. Porque é uma forma de você expandir o seu vocabulário e melhorar a sua comunicação. E além de tudo, ele te dá clareza, ele te dá uma expansão de mente, faz com que você comece a olhar o mundo com outros olhos, que você consiga sair de situações de um jeito muito mais inteligente. E uma coisa que é indiscutível é que quem lê pensa muito melhor, tem uma comunicação persuasiva, sabe se comunicar com diferentes tipos de público, sabe fazer tomadas de decisões de um jeito muito racional e inteligente. Nossa, e essa sétima coisa que eu aprendi depois dos 30, ela é muito dolorida, que é guarde dinheiro. Guarde dinheiro porque isso é maturidade emocional. Muitas vezes a gente tem aquela questão de escassez. Escassez financeira desde quando a gente é criança. Eu passei por isso. Tive muita escassez quando eu era mais nova e eu não sabia lidar com o dinheiro. Todo o dinheiro que entrava nas minhas mãos, ele saía voando assim. Eu comecei a entender com o passar do tempo que guardar dinheiro não é ostentação. É você pensar na sua tranquilidade, no seu futuro. E eu percebi que guardar dinheiro é você ter mais liberdade. Ter liberdade para dizer não quando algo te desagrada, ter paz para tomar decisões. E é não viver refém do salário, é você viver uma vida estável, com tranquilidade, sem precisar ficar perdendo sono ou pensando em dívidas. E eu não tô falando para você ser rico, não é isso. É sobre a gente ter uma segurança, tanto para nós quanto para as pessoas que a gente gosta. E eu também não quero dizer que você deve guardar todo o seu dinheiro e não gastar com nada no seu presente, não aproveitar a sua vida no presente, não é isso. Mas que você deve sim fazer um estudo sobre questões financeiras, que eu acho que falta muito em algumas escolas, né? Por exemplo, na escola que eu estudei, a gente não estudava nada sobre a questão financeira, saúde financeira. E depois de mais velha, depois dos 30 anos, eu comecei a perceber o quanto isso é importante. Por exemplo, quando você tem uma emergência, e se você não tem dinheiro, como que você faz? Então, o dinheiro, sim, ele ajuda em muitos aspectos e cabe a você ter a responsabilidade de estudar e entender como que você pode guardar um pouquinho todo mês para que ele possa te servir em algum momento, seja um momento de urgência, seja um momento de lazer, o que você quiser fazer de uma forma mais equilibrada. E a oitava coisa que eu aprendi ao longo desses 30 anos é que não espere o momento certo para você começar o que você quer muito. Eu pensava muito sobre isso, eu sempre esperava o momento perfeito para iniciar. Por exemplo, esse canal do YouTube, se eu tivesse esperado ter o melhor cenário, se eu tivesse esperado ter a melhor comunicação, eu não teria começado ainda. Então eu comecei com o que eu tinha. E isso foi a melhor coisa que eu pude fazer para mim mesma. E eu aprendi com isso que o momento é agora. Você tá vivo, você tá presente agora. Não espere ter tudo perfeito para você começar. E a vida, ela acontece no processo. A partir do momento que você dá o primeiro passo, as coisas começam a andar. Claro que tem alguns tropeços, mas as coisas vão andando. E se você se manter na zona de conforto, você não vai conseguir fazer nada. E para finalizar esse vídeo, eu quero falar para vocês o seguinte. Que com esses 32 anos de vida, eu entendi que essa fase, ela não é uma crise. Pelo contrário, depois dos 30, depois dos 40, é a possibilidade que você tem de mais um ano para fazer diferente, para construir aquilo que você quer, que você tanto sonha. É a sua oportunidade para viver mais um momento feliz ao lado de quem você ama. Deus te deu mais um ano, mais um dia para você ser feliz. E lembre-se, você não está atrasado, você está amadurecendo. E compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para que elas possam entender que elas também estão vivendo no tempo certo que elas têm que viver. E eu te vejo nesse vídeo que está aparecendo aqui na tela. Então, um grande beijo, tchau, e espero que vocês tenham gostado aí do meu compartilhamento dos meus 32 anos.